Brasileirão 2022, 24ª rodada, e o Cá Futebol vai passar para vocês aqui os palpites, como de costume, beleza? Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. E agora sim, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo, né? Primeiro confronto aqui, a gente tem aqui Goiás e Atlético Goianiense para abrir aí essa 24ª rodada, beleza? Vamos ver aqui a classificação dos dois, né? Dos dois aqui na última rodada. Vamos lá, vamos começar pelo Goiás. O Goiás, ele é o 11º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. O último jogo ele ganhou do Atlético Mineiro fora de casa. Ele ganhou do Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro, lá em Minas, né? E o Atlético Goianiense, ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O último jogo ele empatou, né? Os 2 últimos jogos ele empatou, beleza? Nesse confronto aqui, o confronto de Goiás, né? Atlético Goianiense e Goiás, eu vou de Goiás e vou colocar um placar de 2-1 para o Goiás. Na minha humilde opinião, vai dar Goiás. Beleza? Bora lá. Coritiba e Avaí. Vamos ver a classificação desses dois aqui. O Coritiba também está na zona de rebaixamento. O Coritiba e o Avaí, os dois lutando aí para sair da zona de rebaixamento, né? O Coritiba, ele é o 18º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele vem na sequência de 4 derrotas e 1 vitória, né? Já o Avaí está na 17ª colocação e nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 derrotas e 2 empates, né? Os dois estão lutando para sair da zona de rebaixamento, mas quem joga em casa é o Coritiba, então eu vou de Coritiba, tem a vantagem, né? E vou colocar um placar de 2-0 para o Coritiba. Na minha humilde opinião, vai dar Coritiba, beleza? Fluminense e Palmeiras. Fluminense e Palmeiras, confronto de gigante aqui. Quem joga em casa é o Flu. E o Flu, ele é o vice-líder, ele é o 2º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Verdão, ele vem aí de 4 vitórias. Não sei nem eu dizer que ele é o 1º colocado, né? E faz tempo. O Verdão, ele é o 1º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, que foi o último empate que teve contra o Flamengo no domingo passado, beleza? Nesse confronto aqui, eu sou Palmeiras, o Flu joga em casa, né? Mas eu vou colocar aqui um placar de 2-1 para o Verdão. Eu vou de Palmeiras. Segunda opção aí, galera, pode ser que dê empate, beleza? Mas eu vou de 2-1 para o Palmeiras nesse confronto aqui, beleza? Bora lá para o próximo confronto. Ceará e Atlético Paranaense. Ceará e Atlético Paranaense. Vamos ver aqui a colocação do Ceará. O Ceará, ele é o 15º colocado. Se ele vacilar, ele cai na zona e vai jogar em casa. Tem a obrigação de ganhar, né? Nos últimos 5 jogos do Ceará, ele não tem nenhuma vitória. Ele tem 3 derrotas e 2 empates. O último jogo ele empatou contra o Red Bull em 1-1, né? Já o Atlético Paranaense, ele é, meu amigo, o 6º colocado na tabela. E nos últimos 5 jogos ele teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, né? O último jogo ele empatou. O último jogo do Atlético Paranaense ele empatou com o América Mineiro em casa. O Atlético Paranaense empatou com o América Mineiro em casa. Um jogo que era para ter ganhado, ele só conseguiu empatar, né? Bora lá. Então, nesse confronto aqui, eu vou de Ceará e vou colocar um placar de 1-0 para o Ceará. Na minha humilde opinião, vai dar Ceará. O Ceará joga em casa e tem a obrigação de ganhar. Se não ganhar, o bicho vai pegar para o Ceará. Então, eu vou colocar um placarzinho de 1-0 aí, na minha humilde opinião. Segunda opção aí, empate, mas eu acho muito difícil. O Ceará tem que ganhar esse jogo, né? Se não ganhar, vai cair para a zona. Bora lá para os próximos confrontos.
Beleza? Lembrando, Dili Modas. Dili Modas. Segue a Dili Modas no Instagram, é Dili Modas 2022. Beleza? E se você também quer patrocinar o canal Cafutebol, entra lá no canal lá em sobre, você vai ver lá, tem meu Instagram. Tem o e-mail lá que você pode falar diretamente comigo. E eu vou deixar meu contato também, se caso você queira aí, né? O negócio andar mais ligeiro. Eu vou deixar meu contato aqui, que é o 85, o prefixo 992672057. Beleza? Bora lá. Outro confronto de gigante. Fortaleza vem muito bem e vai pegar o São Paulo fora de casa, né? Vamos ver aqui a colocação desses dois gigantes aqui. São Paulo e Fortaleza. O São Paulo é o 12º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O bicho tá pegando. O último jogo do São Paulo ele perdeu, né, justamente para o Santos na Vila Belmiro. Já o Fortaleza, meu amigo, ele vem muito bem, obrigado. O Fortaleza, ele é o 13º colocado na tabela, e se ganhar esse jogo, ele avança mais para cima, hein? Muito difícil ganhar na Vila Belmiro. O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, ele tem uma sequência de 4 vitórias e só 1 empate. Não tem uma derrotazinha aí sequer, beleza? Então, nesse confronto aqui, eu vou de Fortaleza. Vou colocar um placar de 1-0 para o Fortaleza. Segunda opção aí, empate. Beleza? O Fortaleza vem muito bem, então acredito que ele pode resolver essa parada fora de casa. Segunda opção aí, empate. Bora lá. América Mineiro e Atlético Mineiro. Um confronto de Minas Gerais. O bicho vai pegar. O América Mineiro, o último jogo, empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. E o América Mineiro, na tabela, ele é o 9º colocado nos últimos 5 jogos. Ele não tem nenhuma derrota não, meu amigo, viu? Ele tem 4 vitórias e o último jogo ele empatou, como eu disse, né? Já o Atlético Mineiro, meu amigo, o Atlético Mineiro, ele tem, nos últimos 5 jogos, só 4 derrotas e 1 vitória. O último jogo ele perdeu em casa para o Goiás de 1-0, né? Tem que ganhar esse jogo. Na minha humilde opinião, vai dar América Mineiro, então eu vou colocar um placar de 2-1 para o América. Segunda opção aqui, galera, empate. Beleza? Você tem duas opções aí. Sempre eu passo 2 opções para você não ficar indeciso. Aí você resolve aí a parada, né? Beleza? Segunda opção aí é empate. Mas na minha humilde opinião vai dar América Mineiro. Né? Bora lá. Cuiabá e Santos. Cuiabá e Santos. Né? O Cuiabá, ele é o 16º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. O último jogo ele empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense fora de casa. Um ótimo resultado, né? Um ótimo resultado, porque fora de casa é ruim quando você perde. Você traz pelo menos um pontinho, não é tão ruim, não é isso? Já o Santos ganhou o último jogo, né? O Santos, ele é o 8º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. O último jogo ele ganhou aí justamente do São Paulo. Ele ganhou do São Paulo de 1-0, né? Nesse confronto aqui, na minha humilde opinião, vai dar Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá vai resolver a parada. E eu vou colocar um placar de 2-1 para o Cuiabá. Segunda opção, mas eu acho muito difícil, empate. Beleza? E bem aqui embaixo a gente tem um confronto carioca. Meu irmão, o Flamengo vem destruindo a parada com força. Ele vem atropelando todo mundo que passa na frente dele, né? Só não o maior, né? Ele atropela alguns, nem todos. Esbarrou no Verdão, ficou só um empate. Vamos ver o resto aí, né?
Esse confronto aqui de Botafogo e Flamengo, na minha humilde opinião, cara, eu vou te contar. O Botafogo, mano, ele é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, tem 3 empates seguidos aí, né? Digamos, o jogo passado ele jogou fora e empatou. O anterior jogou em casa e empatou. E o outro que jogou fora também empatou, né? Aí tá jogando em casa de novo, o Botafogo. Tem a obrigação de ganhar, mas vai pegar um adversário muito forte que é o Flamengo. 3 empates, 1 derrota e 1 vitória nos últimos 5 jogos do Botafogo. Já o Mengão, meu amigo, o Mengão, ele vem de um empate, que foi o último empate com o Palmeiras no Allianz Parque, e 4 vitórias, né? Na minha humilde opinião, sem desmerecer o Botafogo, mas vai dar Mengão. Eu vou colocar um placar de 2-1 para o Flamengo. O Flamengo vem muito bem aí. Se a galera vacilar, se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo, ó, atropela sem medo de ser feliz. Beleza? Então, na minha humilde opinião, vai dar Flamengo. Um placar de 2-1 aí é justo. Nada de empate. Vitória do Botafogo, muito difícil. Mas do jeito que o Flamengo vem aí, tá muito difícil. Gabigol e Pedro estão resolvendo a parada de com força. Não é à toa que meteram 3-1 no São Paulo, em pleno Morumbi, pela Copa do Brasil ontem. E se você assiste o meu canal, é inscrito aqui nesse canal, meu amigo, eu fiz análise e falei o placar, né? Eu falei 2-1 para o Mengão, nada de vitória do São Paulo, eu falei, e nem empate. Na minha opinião vai dar Mengão. E olhe lá se não fosse mais, então foi mais. Em vez de ser 2-1, foi 3-1. Pegou um resultado muito bom aí, quase já resolveu a parada o Flamengo para jogar o próximo jogo em casa, né? Em casa a parada é diferente, né? Então, na minha humilde opinião, vai dar Mengão, 2-1 para o Mengão nesse confronto aqui, beleza? Bora lá para os últimos 2 confrontos. Inter e Juventus. O Inter, ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo ele ganhou, né, duas vitórias seguidas. O último jogo ele ganhou fora de casa contra o Avaí de 1-0. Foi o último jogo da rodada 23. Se você não é inscrito nesse canal, me desculpa te dizer, mano, mas você tá dormindo na cela. Que aqui a parada é diferente dos iguais. Aqui é real e eu só passo realidade. Aqui não tem enganação não. Aqui a parada é diferente dos iguais. Se liga, quando eu falo que é diferente dos iguais é porque é diferente dos iguais. Só pra você ter uma ideia, só pra começar aí. Se você procurar aí no YouTube K Futebol, você vai achar eu, né? E essa vinheta de diferente dos iguais, só quem tem é eu. Então, né, mano, é diferente, cara, né? Vamos lá. O Inter joga em casa, o Juventude, ele é o lanterna na tabela, né? O Juventude ele é o 20º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, um empate, 3 derrotas e 1 vitória. Muito difícil ele ganhar do Inter na casa do Inter. Então, na minha humilde opinião, eu vou colocar Inter e 2-0 para o Inter. Nesse confronto, na minha humilde opinião, vai dar Inter. Beleza? Nada de empate, muito menos vitória do Juventude, meu amigo. A parada de que é diferente dos iguais. Se liga. O Flamengo vem muito bem aí. Conseguiu empatar no último minuto ontem contra o Fluminense. Mano, foi no último minuto, nos acréscimos, o Corinthians tava perdendo de 2-1. Eu ia cravar esse placar, que eu coloquei 2-1 para o Flu, jogando em casa, vem muito bem, o Diniz vem fazendo um ótimo trabalho. Mas parece que o Yuri desencantou, mano, a parada. O Yuri vem fazendo aí, depois do último jogo que ele fez 3 gols, agora ele quer fazer gol direto, né? E nessa rodada aqui vai pegar o Red Bull em casa de novo. O último jogo ele jogou em casa e vai jogar em casa de novo, né? O último jogo do Corinthians aí, ele ganhou, não ganhou não, ele perdeu. O último jogo jogou fora, ele perdeu. O último jogo que ele ganhou de 3, mano, foi pela Copa do Brasil também, contra o Atlético Goianiense. O último jogo ele jogou em casa, ele jogou fora de casa contra o Fortaleza, ele perdeu. Mas aqui ele vai jogar em casa, vai que o Yuri faz mais 3, né? Sei lá, vai que dá certo, vai que acontece. Na minha humilde opinião, vamos lá. O Corinthians, ele é o 4º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos aqui no Brasileirão, ele tem 2 derrotas seguidas, né? Uma fora de casa e uma em casa. E
um empate e 2 vitórias. O Red Bull Bragantino, ele é o 10º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, um empate, 3 derrotas e 1 vitória. Na minha humilde opinião, meu amigo, vai dar Corinthians. E eu vou colocar um placar de 2-1, que eu não gosto de esticar não. Se você já percebeu aqui, meus placares sempre é 2-1, 1-0, empate, né? Nesse jogo aqui eu acho muito difícil dar empate. Na minha humilde opinião vai dar ser vitória do Corinthians aí. Ele tem que desencantar no Brasileirão, tem que ganhar um aí, tá com 2. O Corinthians ele tá com 2 vitórias seguidas aí no Brasileirão. Tem que ganhar essa, tá jogando em casa, mano. Tem a obrigação de ganhar. O Bragantino, em casa, ele tem 2 derrotas já em casa e um empate, né? Então, vai jogar fora de novo. Acho muito difícil ganhar do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilhe com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência por ter me escutado até aqui. Beleza? Valeu? Fica na paz, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau!